Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos capítulo 14. Vocês encontraram Marcos capítulo 14? Vou ler. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que fala da história dessa mulher, uma mulher desconhecida, improvável, uma mulher que dos 4 evangelhos que falam sobre ela, apenas um a cita pelo nome, os outros 3 nem nome dão a ela, assim como muitas pessoas na Bíblia não foram nem nominadas, mas elas trazem para nós, e eles trazem para nós ensinamentos para a nossa vida, que vai ser muito útil para nós. Olhar para essas pessoas que se envolveram com Jesus, pessoas que agiram, que viveram de alguma forma com Jesus, é importante para a nossa vida, olhar para elas com um olhar mais cuidadoso, não quem passa a olhar por cima, parar um pouquinho, dar atenção para essas pessoas, é importante. Jesus, ele estava em Betânia, e estando em Betânia, antes de tudo isso acontecer com essa mulher, antes de um milagre acontecer, antes de um ensinamento acontecer, antes de Jesus marcar a vida dessa mulher e colocar nela um selo que ia levar ela para o resto da existência, ao ponto de que nós estamos hoje, 2000 anos depois, falando dessa mulher. Jesus estava prestes a fazer um milagre na vida dela, Jesus estava prestes a realizar uma obra muito grande, e a palavra diz que estando em Betânia, ele reclina à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Reclinar à mesa é porque a mesa na época, e ainda em alguns locais ainda é, a mesa não era para se sentar, a mesa era para se reclinar, a mesa era no chão, e ao redor da mesa haviam almofadas onde as pessoas naquela cultura se reclinavam nas almofadas para então estar à mesa. Jesus então se reclina à mesa desse homem conhecido como Simão o leproso, prestes então a realizar alguma coisa. A palavra deixa claro, não só aqui e em outras, muitas vezes, que o ambiente de comunhão é um ambiente de milagres. Um ambiente de mesa, um ambiente de comunhão, um ambiente de vida coletiva, é um ambiente de milagres. Não foi apenas essa vez que Jesus operou um milagre a partir da mesa. Deixa bem claro que ao estar reclinado à mesa, ele começa a preparar o ambiente para um milagre. O ambiente da comunhão é um ambiente de milagres. O ambiente da comunhão que nós vivemos entre nós é um ambiente de milagres. Nós perdemos talvez a percepção de que o ambiente de comunhão, do dia a dia, de uma mesa, é um ambiente onde milagre é possível acontecer. Nós reduzimos o local de milagres a um culto, a uma pregação, a um evento, quando na verdade
A maioria dos milagres de Jesus foi realizado em ambiente de comunhão, em uma mesa. Aqui está ele mais uma vez, sentado à mesa, reclinado à mesa com aquela gente. E lá estava aquela mulher. Essa mulher, ela, como eu falei, ela foi citada apenas em um dos evangelhos, porque ela era uma mulher anônima. Ninguém sabia quem ela era. Era uma mulher comum, sem nada de especial. Uma mulher como todas as mulheres, como todos os homens, um ser humano simples e comum. Mas as 3 vezes que essa mulher aparece na Bíblia, ela trouxe para nós ensinamentos e mostrou para a gente como é e como se faz a vida com Jesus. Uma mulher simples, que a primeira vez que ela aparece lá em Lucas 10, quando Jesus estava na casa do seu amigo, que o nome dele era Lázaro, e estando lá junto com seus amigos, certa mulher chamada Maria se assenta aos pés dele para aprender. Ela senta aos pés de Jesus e Marta, a irmã dela, Marta e Maria, estava trabalhando para atender a demanda daquela reunião, fazendo comida, fazendo umas coisas. Até que Marta reclama para Jesus e fala: a gente está trabalhando aqui, eu estou trabalhando aqui, Jesus. E Maria está aí sentada aos seus pés, no que Jesus responde para Marta: Marta, por que estás tão ocupada? Maria escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela. Jesus mostra para ela que a Maria tinha, essa Maria desse texto que eu estou pregando, tinha escolhido a melhor parte. A melhor parte dá a entender que existia a pior parte, a parte comum e a melhor parte. Porque naquele momento realmente era necessário fazer comida, era necessário fazer as coisas. Mas ela escolheu a melhor parte. Ela poderia, ao estar com Jesus, ela poderia se preocupar em servir, como Marta se preocupou. Ela poderia se preocupar em pedir alguma coisa para Jesus. Ela podia se preocupar em desfrutar daquele ambiente de Jesus, mas ela optou por sentar aos pés dele e aprender com ele. E Jesus deixa claro que essa é a melhor parte. Nós hoje vemos muitas pessoas procurar Jesus. Jesus é procurado. Agora, a pergunta que eu faço para vocês hoje é: ao nós encontrarmos Jesus, qual é a parte que nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo a parte de pedir, estamos escolhendo a parte de desfrutar do ambiente que Ele tem, porque é um ambiente bom. O ambiente da igreja é um ambiente bom, o ambiente do reino de Deus é um ambiente agradável. Nós estamos escolhendo pedir, desfrutar do ambiente, nós estamos escolhendo servir, ou estamos escolhendo aprender? A Maria, ela começa dizendo, mostrando para nós, na primeira vez que ela aparece na Bíblia, ensinando a gente que dentre tantas coisas que nós podemos fazer quando estamos perto de Jesus, a melhor parte é aprender com Ele. A melhor coisa que alguém pode fazer ao andar com Jesus é aprender com Ele. É ter o copo vazio, é chegar com sede, é se abrir para a possibilidade de que a gente não é tão bom assim, ou não tão completo como a gente pensa, e ouvir as palavras de Jesus com atenção. E você vai se surpreender que Jesus usa às vezes as coisas mais simples para falar com a gente. Mais simples. Aliás, Jesus era simples. Ouvir Jesus era ouvir alguém sem parecer nem formosura. Ouvir Jesus era dar atenção para alguém que não tinha privilégios, prestígio. E Jesus continua da mesma forma, usando meios para falar com a gente, que são muito simples, mas nós devemos ouvir, e não só ouvir, mas aprender. Porque Ele está dizendo que, estando no lugar com Ele, a melhor coisa que a gente pode fazer é aprender com Jesus. É aprender. A melhor coisa que nós podemos fazer com Jesus não é ser motivado por Ele. A melhor coisa que a gente pode ter de Jesus não é um milagre recebido dEle. A melhor coisa que nós podemos receber de Jesus é um ensinamento para a nossa vida, para o dia a dia. A melhor coisa que você pode aprender com Jesus é como ser um bom homem, uma boa mulher, um bom filho,
aprender a ser, porque quanto mais você aprende com Jesus, mais você se torna parecido com Ele, mais você sai da zona da necessidade e vai para a zona da doação. O ambiente da doação, ele é muito melhor do que o ambiente da necessidade. Por isso que a palavra fala que é muito melhor dar do que receber. Então quando você começa a aprender com Jesus, você começa a se alimentar de quem Ele é e passa a se tornar não um necessitado, um carente, mas um doador do que Ele é, um doador do que Ele tem. Por isso é importante, por isso a melhor parte, Jesus fala que a melhor parte de quem está perto dEle é aprender com Ele. Sentar aos pés dEle, ouvir e aprender. É a primeira vez que essa mulher aparece na Bíblia. Já aparece ensinando a gente. A segunda vez que essa mulher aparece, ela aparece lá em João 11, quando Lázaro, o irmão dela, morre. Eles mandam chamar Jesus. Jesus demora 4 dias para chegar. Quando ele chega, Lázaro já está morto. Lázaro morto, Jesus indo em direção à casa de Lázaro, onde lá estava Marta e Maria. A primeira que sai correndo é Marta. Como sempre, a Marta sai correndo e fala para Jesus: se tu estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Jesus então começa a conversar com ela, e se você ler o texto lá de João capítulo 11, você vai perceber que a Marta enche Jesus de questionamento. Mas eu sei que já sei que tu pode ressuscitar, que tu vai ressuscitar no 3º dia, ou lá, né, depois. Começa a encher Jesus de questionamento. Maria está lá quietinha, sentada, chorando, esperando a hora dela. Enquanto Marta está chamando Jesus, fazendo um monte de questionamento, perguntando um monte de coisa, dizendo que já sabe de alguma coisa também. Porque afinal de contas, irmão, aquele que na hora de aprender vai servir, na hora de saber o seu lugar não consegue saber. E começa a tentar fazer um monte de coisa segundo a sua própria força. Maria ficou bem quietinha. Marta ficou cheia de questionamento e opiniões. Eu sei, eu isso, aquilo. Maria quieta. Quando Marta vai embora, Jesus chama então Maria. Aí Marta entra na casa e diz: Maria, o mestre te chama. Aí ela vai correndo. E o que ela faz quando vai correr? Se joga aos pés de Jesus, fala a mesma frase de Marta e fica bem quietinha. Se tu tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Se assenta aos pés de Jesus mais uma vez. E agora não para aprender, mas para lançar sobre ele a sua dor. Simplesmente lançar sobre ele a dor e calar. Nós estamos acostumados a lançar sobre Jesus. Nós somos uma geração de Marta. Nós somos acostumados a lançar a nossa dor a Jesus e já dizendo o que tem que ser feito. Eu estou passando por uma necessidade, eu vou lá falar com Deus, mas se Ele não me respondeu, eu também já vou fazer não sei o quê. A gente tem pouca paciência de confiar em Jesus, lançar a necessidade sobre Ele e chorar, e ficar quieto, confiando nele. Maria ensinou mais uma vez, na segunda vez que Maria aparece, ela ensina a gente que quando nós somos surpreendidos por uma dificuldade, uma dor, um luto, uma necessidade, se nós entregarmos na mão de Jesus, então entregamos na mão de Jesus e calamos. A gente lança na mão de Jesus, mas já começa a montar as estratégias para resolver o problema. A gente lança na mão de Jesus, mas já dá prazo para Ele resolver. As pessoas não têm mais paciência para esperar. As pessoas não têm mais paciência para esperar o tempo de Jesus realizar as coisas na nossa vida. E aí vai
palavra fala que um abismo chama outro abismo, e no tentar resolver as coisas, vamos enfiando e se enfiando cada vez mais em covas, que às vezes não tem saída. Marta ensina que quando nós passamos por um momento de luto, de dor, de dificuldade, o que nós devemos fazer é lançar aos pés de Jesus e calar. Porque Ele é o Senhor da justiça, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da cura, Ele é o Senhor de tudo. Maria faz isso, lança sobre Ele e fica quieta. E a terceira vez que Maria aparece é essa que eu acabei de ler, aos pés de Jesus. Então, ela cheia de gratidão, ela chega para agradecer. E ela aproximou-se dele com um frasco de alabastro, contendo dentro um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A Maria, cheia de gratidão, ela então quebra o vaso e derrama sobre Jesus toda a sua gratidão, demonstrado no valor de um vaso. Ela quebra o vaso. Ela não só derrama sobre Jesus a sua gratidão, mas ela quebra para que saia até a última gota de gratidão sobre Jesus, e assim ela faz. Então alguns dos presentes começam a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume. E aqui eu quero abrir um parêntese para compartilhar com você, porque eu só quero que você primeiro entenda quem é essa mulher, para depois a gente aprender um pouco mais profundamente sobre ela. Mas aqui eu preciso abrir um parêntese para vocês e para todos nós. Ela estava num ato de gratidão, ela estava num ato de se entregar, de agradecer, e ela entrega o seu melhor para Jesus. E alguém reclama, dizendo: olha, isso aí poderia ser vendido e ser dado aos pobres. Sabe quem falou isso, irmão? Sabe quem falou isso? Judas. Aí Jesus chama atenção para uma coisa: o que é para mim, é para mim. Jesus está dizendo que tem coisas que nós devemos fazer para Ele. Tem coisas na nossa vida que são de Jesus. Isso não quer dizer que nós não vamos ajudar os pobres, porque Jesus disse: os pobres sempre vão estar com vocês, vocês sempre vão poder ajudá-los. Mas tem momentos na nossa vida que nós devemos entregar para Jesus coisas da nossa vida. E quando você fizer isso, você vai observar que muita gente vai criticar, como tem. Agora, é interessante perceber que aquele que geralmente critica quem faz isso é aquele que não só não faz nada, mas gostaria de tirar proveito daquilo. Judas queria tirar proveito daquilo, porque Judas era tesoureiro, não era não? Judas que cuidava da bolsa. Então ele queria que aquele nardo puro, aqueles 300 denários, que era o serviço de um ano, ele queria que fosse para a urna, ali para a bolsa, para ele tirar proveito daquilo, e dizendo o quê? Dá aos pobres. Eu fico olhando aqui sinceramente, porque é o parênteses que eu quero abrir aqui, eu fico observando as pessoas que criticam a igreja. Eu fico observando as pessoas que criticam a igreja no seu ofertar, no seu servir, no seu contribuir. Eu fico observando as pessoas que criticam a igreja, por exemplo, nessa fase agora que teve de enchente, as pessoas que criticaram a igreja, por a igreja, algumas igrejas, não estarem fazendo alguma coisa, e as pessoas dizem: ah lá, não está fazendo nada. A pergunta que eu faço para todas as pessoas, e você deve fazer também, para todos que levantam essa crítica, a pergunta é o seguinte: e você faz o quê? Deveria estar fazendo as coisas para os pobres, deveria estar fazendo isso. Fazem o quê? Geralmente, quem critica a igreja no seu dia a dia, critica, mas não tem as mãos sujas com aquilo que diz para a igreja fazer. Então eu quero que você fique livre, disponível de toda a espécie de acusação, porque geralmente quem acusa não está fazendo coisa nenhuma. Cumprindo a palavra, então, Jesus diz lá no 9: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, porém, também, tudo que ela fez, então será contado para a sua memória.
Jesus dá essa promessa para ela, que é uma atitude tão simples que ela teve, isso foi colocado com o olhar precioso de Jesus, e a promessa que Jesus deu para ela é que em toda a história, onde for pregado o Evangelho, ia ser contada a história dessa mulher. E aqui nós estamos, 2000 anos depois, contando a história dessa mulher. Uma mulher que apareceu para nos ensinar, uma mulher que apareceu para nos dar luz sobre a nossa vida. E de tantos ensinamentos, que alguns eu já falei, tem alguns, uns 6 pelo menos, que eu quero compartilhar com vocês com mais detalhes sobre a vida dela. Pelo menos 6. E o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês sobre a vida dessa mulher é que ela estava perto de Jesus. A Maria estava perto de Jesus. Estar perto de Jesus nos garante e nos dá a certeza que nós teremos motivos de gratidão. Estar com Jesus, estar simplesmente perto de Jesus é a certeza absoluta que nós teremos motivo de gratidão. Eu não sei se você percebe que o mundo hoje é muito ingrato. Nós vivemos uma era, eu já falei isso algumas vezes, nós vivemos o tempo da ingratidão. Filhos ingratos com seus pais, maridos ingratos com as suas esposas, esposas com seus maridos. É a era da ingratidão. E não só a ingratidão entre as pessoas, mas sobretudo a ingratidão sobre Jesus. E o que é que gera a ingratidão? O que gera a ausência da gratidão é não perceber o que a pessoa fez por você, é não entender a profundidade e os detalhes do que alguém está fazendo por você. Um favor, uma bênção, um auxílio, uma hora ouvir quando está talvez com algum tipo de dificuldade de emprestar os ouvidos para ouvir. Motivos de gratidão. Estar perto de Jesus é a certeza absoluta que nós teremos motivos de gratidão. E você sabe bem, nós todos sabemos, que nós vivemos em uma época onde as pessoas têm pouco motivo de gratidão por Jesus. As pessoas não têm um sentimento, não nutrem em si um sentimento de gratidão. Andar perto de Jesus é a certeza de que você será alvo das bênçãos e do favor de Jesus. A maioria das pessoas hoje que querem o favor de Jesus, querem o favor, mas estão longe dele. Escute. Jesus não morreu na cruz para se tornar um ídolo ao qual nós fazemos as nossas missas, nossos cultos, nossas rezas, nossas orações para Ele, para que Ele olhe para nós e diga assim: olha que oração bonita. Que oração bonita do Tiago com aquele chimarrão. Foi tão bonita que eu vou abençoar o Tiago. Jesus não é um ídolo que nós então pagamos para Ele uma quantia de sacrifícios para que a gente sofra tanto ao ponto que Ele olha assim: olha que está sofrendo por mim, olha o quanto que está sofrendo por mim, vou abençoar. Então a gente vive a nossa vida alheio dele, distante dele, afastado dele, e quando vem a necessidade, a gente começa a chamar por ele, chamar a atenção dele. Aí a gente, deixa eu falar, irmão, deixa eu te falar, irmão, aí a gente vira o crente. É culto, vigília, consagração, oração da manhã, é a Bíblia na mesa. Vai ligar a TV, não, abre a Bíblia. Por quê? Porque eu estou passando uma dificuldade e Jesus tem que olhar por mim. Eu vou numa igreja, eu vou cantar bem alto, eu vou chorar, porque eu vou, de repente, o meu choro, Ele olha para mim e me abençoa. E aí sim, irmão, Jesus abençoa mesmo. Porque por mais que você seja interesseira nessa hora, talvez lá no fundo tenha um pouquinho de verdade, e por causa do pouquinho de verdade Ele abençoa mesmo. E aí depois da bênção recebida, irmão, como é que funciona? Valeu, Jesus. É isso aí. Até a próxima dor, até a próxima dificuldade. Então lá acontece a dor, acontece o acidente, acontece a dificuldade, lá vai a gente correr para Jesus, sabe por quê, irmão? Porque Jesus está longe.
Sabe por quê que às vezes o culto começa e o culto termina, e lá no final você começa a sentir uma coisa boa? Canta mais no final, canta mais no final, canta mais. Ministra mais no final, oh que glória. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque desde o início do culto, às vezes, a gente está querendo chegar perto de Jesus. E aí depois de 1h30, 2 horas, sem ver o telefone, 2 horas sem ver o Instagram. Então, para algumas pessoas, 2 horas sem ver o telefone é um martírio. Então, 2 horas sem ver o telefone, 2 horas sem falar com ninguém, 2 horas sem ver bobagem, 2 horas sem ver notícia, 2 horas num ambiente onde Jesus é mencionado, onde Jesus é falado. Lá no final a gente começa a chegar perto dele e começa a sentir umas coisas boas, porque é impossível alguém estar perto de Jesus e não sentir uma coisa boa dentro de si. Diferentemente daqueles que têm Jesus perto, irmão, não precisa nem de culto. Nem de culto precisa. A irmã está lá, trabalhando, no seu trabalho, fazendo as suas atividades, e começa a lembrar de Jesus, e lembra de um louvor, e começa a cantar o louvor, e daqui um pouquinho começa a sentir uma presença, e vai entrar no ônibus, e entra no ônibus, falando com Jesus, e começa a botar um fone no ouvido, não para ouvir a Rádio Grenal, não para ouvir a Gaúcha, Caiçara, e como é que é a outra? Atlântida, não para ouvir não, para ouvir um louvor, perto de Jesus, para ouvir uma palavra. E aí dentro do ônibus, irmão, a presença de Jesus chega lá. Porque ela sempre está com a gente. Jesus falou que Ele prometeu que estaria com a gente em todos os dias, em todos os lugares. Então lá a presença de Jesus começa a vir, e aí nós nem precisamos de nada. A presença de Jesus enche o lugar, a gente começa a disfarçar o olhar, porque começa a cair uma lágrima aqui. E dependendo da intensidade, é um choredo às vezes no ônibus, no trabalho. Você não teve essa experiência ainda? Se você não teve essa experiência ainda, então eu convido você, a partir de amanhã, desliga um pouquinho, 1 hora do seu dia, e fica conectado com o Senhor de verdade, para ver o que vai acontecer. Porque estar perto de Jesus é uma certeza de bênção. Todos os equívocos, erros que você cometeu, todas as palavras malditas, todas as decisões equivocadas que você teve que pedir perdão depois, todas elas foram tomadas quando você estava longe de Jesus. A Maria está ensinando para a gente que estar perto de Jesus é certeza de milagre, de testemunho, é certeza de bênção, é certeza de gratidão. É chegar numa semana, num final de semana como esse, chegar no domingo no culto, e quando chegar no culto, você olhar para dentro de si e saber exatamente, objetivamente, o porquê é grato a Jesus. Pense rápido, nessa semana, pelo que você é grato a Jesus? Sabe o que você disse aí na sua mente? Saúde. Saúde, vida, família. Sei, todo mundo pode dizer. Mas é aquele dia que você estava triste, em uma tarde, é diferente. É diferente. Pelo que você é grato? Porque quinta-feira, de tarde, uma angústia começou a tomar conta do meu coração, e eu botei um louvor, e eu abri a palavra, e aquela angústia foi embora, e eu fui cheio de alegria, na quinta-feira, às 3 horas da tarde. Pelo que você é grato ao Senhor? Porque um dia eu estava chegando em casa, furioso, furiosa, pronto para quebrar tudo dentro de casa, brigar com todo mundo, e quando eu falei com Deus antes de chegar em casa, quando eu entrei, parece que uma paz reinou no meu coração, e a expectativa que eu tinha de briga e confusão na minha casa, se transformou em bênção. Foi uma excelente tarde, objetividade no agradecimento, na gratidão. Se você não tem nada objetivo, é porque provavelmente você não está vivendo perto dele. Ele está perto de você, mas a pergunta é:
você está perto dele. Ele não estava perto de Marta, estava ou não estava? Estava perto de Marta, mas Marta não estava perto dele. Marta estava servindo ele, Maria estava perto dele. Perto, perto. Sabe quando você está em casa, seu filho também está em casa, sua esposa também está em casa, você está sentado num sofá, ele está do seu lado, você está no telefone e ele está na TV, vocês estão longe, estão do lado, mas estão longe. O que é estar perto? Estar perto é olho no olho, estar perto é diálogo, estar perto é sentir que a pessoa está ali, é conversa. Estar perto é olhar para a pessoa e estar com ela. Maria estava sentada aos pés de Jesus olhando para ele, e ele falava e ela dizia: aham, entendi, estou aqui. Marta não tinha, Maria não tinha o tempo de dizer: o quê? Aham, não, estava olhando para ele. O que a palavra fala? Tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Ter os olhos fixos nele, focado para ele, olhando para ele. Então a primeira lição que Maria traz para nós é que estar perto de Jesus é certeza de gratidão a ele, porque nós seremos muito abençoados e teremos motivo de gratidão. Qual o seu motivo de gratidão? Pense você. Eu vou ir para o segundo ponto, mas antes do segundo ponto, eu preciso que você diga para você mesmo qual é o seu motivo de gratidão. Eu tive essa semana muito bom. Eu tive alguns motivos de gratidão essa semana. Motivo de gratidão, aconteceu tal coisa, e eu vi profundamente que o Senhor estava ali. A segunda lição que essa mulher traz é que ela aprendeu com Jesus. Como eu disse, não basta estar perto de alguém, você tem que estar disposto a aprender com ele, como eu disse no início. Aprender com Jesus, ele disse, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí então encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ou seja, o segredo para ter uma alma descansada, o segredo para ter uma vida em paz é aprender com Jesus. Viu? Escuta. Aprender com Jesus é melhor, mais barato, mais saudável do que tomar Rivotril. Do que tomar calmante. Porque ele está falando que o resultado de aprender com ele é encontrar descanso para a alma. Maria está ensinando isso. Não adianta você estar perto de Jesus se você não está aberto a aprender com ele. Aprender com ele. E é surpreendente as formas que Jesus tem de nos ensinar. Quer saber uma? A primeira e a principal, a exposição, a comunhão com pessoas que são de Deus. Porque a palavra diz que Jesus, através de nós, manifesta a sua existência, porque nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então, se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós aqui entre nós possuímos dentro de nós as coisas de Jesus que suprem os outros. Então eu vou aprender com Jesus. Amém ou não amém? Então eu vou ler a Bíblia, vou fazer oração e vou pedir uma revelação do céu. Porque daí, Senhor, Guilherme, Jesus vai descer do céu num cavalo branco, com uma espada brilhante, vai olhar para mim de madrugada, na minha oração das 3 da manhã, e vai dizer: meu filho, eu estou aqui para te ensinar. E aí a gente, que é muito importante, daí a gente diz: agora eu vou aprender, agora sim.
É quando Jesus levanta uma pessoa humilde, simples do seu lado, para dizer uma palavra que você nem está ouvindo. E quando Jesus levantar seu filho, para ensinar você. E quando Jesus levantar pessoas que você não dá valor, para ensinar você. Porque essa é a forma de Jesus ensinar a gente, através do outro. Por isso que o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o próximo, às vezes, é o mais distante do nosso jeito de ser. O próximo, às vezes, é o mais distante do nosso temperamento. O próximo, às vezes, é aquele que nos incomoda. Porque Jesus disse isso. Jesus disse que amar os amigos, amar quem ama, todo mundo faz. O segredo está em amar quem não ama, em amar quem persegue. Aí está o segredo do amor de Jesus. E pasmem vocês, Jesus está ensinando o tempo todo. Quando nós olhamos para os pássaros, quando nós olhamos para as nuvens, quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para tudo, o Senhor está lá nos ensinando. Irmão, o pôr do sol para mim fala de uma maneira que vocês não fazem ideia. Um dia, diante do Senhor Jesus, o Senhor vai olhar para mim, vai ter misericórdia de mim e vai permitir que eu more lá no cemitério. Não no cemitério, talvez um dia. Não, vai acontecer no cemitério também, mas antes do cemitério, lá em cima no morro. Que confusão. Viu, Fabiano? Lá no morro. Eu não quero nada, eu não gosto de luxo, eu sou prático. Mas eu quero ter uma casa bem alta. E lá de cima, poder no final dos meus dias, nem que seja na minha velhice, lá no final, porque eu vou morrer muito velho, porque eu corro que nem um maluco, minha pressão é 12/8 e eu sou muito saudável, glória a Deus. Então se alguém não gosta de mim, aí vai me suportar muito tempo, porque eu vou viver bastante. E gosto de viver, irmão. Eu vou estar lá em cima, velho, olhando o pôr do sol, porque o pôr do sol fala comigo, irmão. Eu não consigo olhar para o pôr do sol e dizer, que bonito. Não, a grandeza de Deus. É lindo demais. É a grandeza de Deus. Um dia está se indo. É legal, né? Um dia se foi. E lá está aquela beleza maravilhosa, indo embora um dia. No outro dia, vai ter de novo. E no outro dia, Joelson, de novo. Irmão, e no outro dia, de novo. Nunca falta, nunca se ausenta. Jesus está sempre lá, Deus está sempre lá revelando a sua grandeza para quem quer ver. Ele fala o tempo todo. A questão é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, o que Deus diz para nós todos. Então o tempo todo Jesus está se dispondo a nos ensinar alguma coisa. A questão é, nós vamos ouvir ou não? A humanidade deu as costas para o que Jesus pode ensinar. As pessoas deram as costas para o que Jesus tem para ensinar. E a vida das pessoas é um fracasso depois do outro, uma derrota depois da outra. O mundo vai de mal a pior, o mundo não melhora, o mundo piora. E interessante que quanto mais o mundo piora, mais os homens dão as costas para os ensinos de Jesus. Mas Jesus está dizendo para nós que aquele que aprende com Ele, encontra descanso para a sua alma. Aprender com Jesus exige algumas coisas. O primeiro fator que alguém que precisa aprender com Jesus precisa ter é o copo vazio, menos cheio. É triste, escute. É triste. Eu sei da profundidade da palavra de Deus. Eu sei o quanto a palavra de Deus é profunda. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que o que sai dessa palavra aqui tem um poder tremendo. Sabe o que eu vejo às vezes? Eu vejo que sai palavras daqui fantásticas, e quando chega em alguém, o copo está cheio. Não entra. Cheio de convicção, cheio de certezas. A vida, um caco às vezes, mas cheio de certeza. Então a palavra sai
e ela tem o poder, mas ela não encontra lugar. Ela encontra alguém medindo, ela encontra alguém repudiando, mas quando ela encontra um copo vazio e ela entra para dentro e aquilo se torna parte da pessoa, meu irmão, é uma vida abençoada, é descanso para a alma. Se você está vivendo sem descanso na sua alma, é porque você não está aprendendo com Jesus. Sua alma está cansada, não está aprendendo com Jesus. Ser crente não é o bastante, andar com Jesus não é o suficiente, irmão. Andar com Jesus não é o bastante, tem que aprender dele. Andar do lado de Jesus não resolve o problema, o que resolve o problema é aprender com ele. E aprender com ele necessita que o copo esteja pela metade, ou mais vazio, o mais vazio possível. Vazio de nós, vazio do eu, vazio das nossas convicções, vazio das nossas certezas, pronto para receber a palavra de Deus e obedecer. Durante a minha vida inteira, eu acompanhei pessoas que tinham o copo cheio. Coisa triste. Eu acompanhei pessoas que tinham o copo vazio também. E não tem como comparar uma com a outra. São pessoas que vivem felizes e em paz, porque o copo está vazio. Sabe o que é? Recebe a palavra e a palavra entra. Ela faz morada e gera aprendizado. Irmão, olha bem, quando você ensina algo para o seu filho, aqui, todo mundo já teve, ou a maioria já teve filho pequeno, o filho nasce sem saber falar nada, sem saber coisa nenhuma, mas lá na fase dos 6, 7, 8, ele já está dialogando e até discutindo com você, porque ele aprendeu coisas. Aprender exige ouvir de alguém uma coisa que nós não sabemos e seguir o que ela está dizendo. Isso gera para nós vida. Escute uma coisa que eu vou falar para você, irmão, pelo amor de Deus. Escuta! O que a gente tem objetivamente na nossa vida, que antes era assim, mas agora eu aprendi que é assim e agora vai ser assim. Eu acho às vezes que Jesus tinha que fazer com a gente igual aquele meme de 1990 da vareira de pau. Lembra não? Agora eu aprendi que não sei o que, todo quebrado. Porque o pai ensina, não obedece, não muda. O pai vai lá e desce a lenha. Aí depois ele diz, agora eu aprendi. O que você pode dizer hoje, irmão? Objetivamente na sua história, na sua vida, agora eu aprendi. Eu aprendi que eu devo ser fiel. Eu aprendi que eu devo amar. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu aprendi que devo ser tal coisa, eu aprendi que devo ser dessa forma, eu aprendi que devo ser desse jeito. O que nós carregamos em nós que a gente pode dizer, eu tenho aprendido com Jesus. Objetivamente, eu tenho aprendido com Ele. Eu ouvi tal coisa um dia. E não são palavras minhas, escute, você nunca vai ouvir aqui desse altar, aqui desse púlpito aqui, você nunca vai ouvir palavras de homens, sempre será a palavra de Deus, sempre. Ninguém está nem aí para a minha história, ninguém quer saber a minha história de sucesso ou de fracasso, as pessoas querem saber a palavra de Deus. Aliás, o que dá vida é a palavra de Deus, não a história da carochinha. O que realmente muda a vida das pessoas não é palavra motivacional. E escute, muito pelo contrário, às vezes a palavra de Jesus bota a gente para baixo, não para cima. Às vezes a palavra de Jesus manda a gente para casa até mais triste do que feliz, mas gera mudança na nossa vida. Pega seu filho mais uma vez, pega ele, irmão. Pega ele com 2 anos de idade e se propõe decididamente a fazer ele ser feliz. Faça a partir da perspectiva dele. Faz. Eu decidi agora que o meu filho que tem 2 anos de idade, daqui para frente, ele vai ser feliz na perspectiva dele. Então quando ele quiser bala, ele vai ter bala. Quando ele quiser salgadinho, ele vai ter salgadinho. Quando ele não quiser comer, ele não vai comer. Quando ele não quiser ir para aula, ele não vai para aula. Ele vai ser feliz, amém ou não amém, irmão? Amém ou não amém, irmão? Vai ser feliz. Eu quero desistir da minha vida, eu quero desistir do meu casamento, Jesus, não aguento mais. Tá bom, pode terminar. Pode terminar. Eu quero esse emprego aqui, porque esse aqui não presta. Tá bom, toma esse aqui. Às vezes a gente pensa que as palavras de Jesus para nós são comprometidas em nos fazer feliz a partir da nossa perspectiva. Mas não é. É na perspectiva dele.
Então você vai chegar num culto às vezes querendo que ele bote você para cima, e ele vem e bota você para baixo. E você vai para casa, e tudo vai depender de quem você é, como você vai para casa. Vai embora dessa igreja, porque eu fui para lá triste, e eu queria sair de lá feliz, e sair de lá mais triste ainda. Tu não é mais meu pai. Tu não é mais meu pai, minha mãe me odeia, meu pai me odeia, porque eu queria tal coisa, e ele não fez para mim. Jesus está comprometido em que você aprenda com Ele. E aprender com Jesus, às vezes, é ficar para baixo. Às vezes Ele vai deixar você para baixo, às vezes Ele vai deixar você para cima. Mas só escute uma palavra que eu vou dizer para você: você vai encontrar descanso para a vossa alma. Observe um detalhe desse texto para eu seguir para a próxima, porque se Deus parou aqui, é porque alguém precisa ouvir isso. Ele não diz que vai tirar o jugo, e Ele não diz que vai tirar o fardo. Ele diz que vai trocar. Ele diz assim: o jugo que vocês carregam, o jugo que vocês carregam é um jugo pesado, o meu jugo é suave, mas tem um jugo. O fardo que vocês carregam é um fardo pesado, o meu fardo é leve, mas tem um fardo. A diferença é que o jugo é suave, o fardo é leve, e o resultado disso é uma vida com a alma em paz. A sua alma não está em paz, a alma das pessoas não está em paz. Então, porque a alma das pessoas não estão em paz, elas precisam ser entretidas todos os dias com jogos, redes sociais, vida dos outros, ansiedade. Fica sem o telefone um dia. Por que que está uma onda de pessoas viciadas nessa porcaria desse jogo do tigrinho, do demônio? Irmão, o joguinho do tigrinho é do capeta, irmão. Está amarrado. Você vai perder tudo que você coloca lá, viu? Vai ganhar um pouco, vai perder um pouco. Cuidado. Todas as semanas eu recebo alguém pedindo socorro. Terrível. Aí a gente fala com a pessoa: não, eu só ganho. Estou ganhando, estou bem. Por quê? Por que que uma geração que não consegue ficar sem um entretenimento, sem se entreter com alguma coisa? É TV, é filme, é série, é rede social, é jogo, é o tempo todo entretido, porque é uma geração que não tem paz, descanso, não tem descanso para a alma. Descanso, alma descansada, silenciosa, em paz. É jovens procurando drogas, é jovens procurando festa. Você não encontra alguém em paz. Eu estou em paz, bem comigo mesmo, está tudo certo. É insatisfação no casamento, é insatisfação nos filhos, é insatisfação no trabalho. A mão de obra está escassa, porque ninguém consegue baixar a cabeça e trabalhar. Estou certo ou estou errado? Não consegue, é um problema. Não produz, telefone na mão, porque não consegue estar em paz trabalhando, em paz servindo. A igreja tem que estar sempre em modificação, porque senão tem que fazer alguma coisa. Os ministérios jovens por aí estão inventando coisa para atender a demanda da ansiedade dos jovens, quando na verdade a palavra diz que quando nós encontramos Jesus, nós encontramos descanso para a nossa alma. Então está tudo bem, a família vai bem, está tudo certo. Se tirar o telefone, o entretenimento, está tudo certo, está tudo bem. É um aceleramento o tempo todo, e a palavra diz, essa mulher ensinou para a gente. Olha a diferença dela para Marta. Marta sai correndo e começa a encher Jesus de questionamento, ela fica bem quietinha. A alma dela está descansada. O irmão dela morreu, mas ela está descansada, a alma dela está descansada, porque ela aprendeu com Jesus. E ela vai lá e pede para ele, senta, chora, e ele vai lá e ressuscita o irmão dela. A terceira lição que ela ensina para nós é que ela fez tudo o que pôde. Tudo o que pôde. Ela pensou como agradecer.
Ela pensou, ela ficou olhando o que eu posso fazer para Jesus, que externe para Ele a minha gratidão pelo bem que Ele me fez. Ela pensou isso. É o pensamento de quem é abençoado, é o pensamento de quem é grato, é o pensamento de quem foi alcançado por alguma coisa de Jesus. O que eu posso fazer para agradecer a Ele? No dia do aniversário das pessoas que estão próximas de você, aniversário, tá, gente? Você não começa esse negócio de Natal, dia do A, dia do B, dia do C, porque se for presente para tudo isso aí a gente vai falir. Tá, mas só um parênteses. Aniversário. No aniversário que você compra para alguém, alguém já passou por algum tipo de operação? Já foi operado, ficou internado no hospital? Eu operei uma vez uma hérnia e fui para o hospital. Eu fui atendido tão bem pela equipe de enfermagem lá daquele hospital, Hospital Divina Providência, que eu saí de lá preocupado de alguma forma de externar gratidão para aquelas pessoas, de mandar um presente para lá, porque eu fui abençoado por eles. A minha filha Luísa, ela até hoje, ela se incomoda em dar um presente frequentemente para a professora do pré dela, porque ela tem gratidão. Então ela fica pensando e ela escreve uma carta, às vezes manda para ela, e ela diz: o que eu posso dar de presente para minha prof. Gize? O que eu posso fazer para agradecer a pessoa que está ali? O que eu vou comprar para ela, que expressa para ela, que ela gosta, que vai dar para ela a sensação de que ela foi agraciada com alguma coisa minha? É um pensamento de quem é grato. O que eu vou comprar para aquela pessoa que eu sou tão grato? Aquela pessoa que me ajudou, o que eu vou dar de presente para ela? O que ela gosta? É o pensamento de quem é grato, fica preocupado com o que dá. Essa mulher ficou pensando: o que eu faço para esse homem? O que eu dou para ele? O que eu externo para ele? Existiu esse pensamento. Então essa mulher ensina para a gente que em relação a Jesus, a gente deve fazer tudo que pode. Esse pensamento que ela teve, ele deve estar em nós, porque esse pensamento acusa, define que nós temos um relacionamento com Jesus, ao ponto de pensar o que a gente pode fazer para agradecer Ele. O que você pode fazer para agradecer o Senhor Jesus? O que você pode dar de presente para Ele? O que revelaria para Ele o tamanho da sua gratidão? O que mostraria para Jesus o quanto você é grato, grata pelo que Ele fez? Essa mulher pensou isso e ela ficou dizendo: o que eu vou dar para Ele? E ela tinha um óleo caro, esse óleo tinha um valor pessoal, porque esse óleo, ele era adquirido, e nem dali era, nem de Israel era, é um óleo muito caro, adquirido gota a gota, porque era o óleo que ela usaria no dia do seu casamento. Tinha valor, era a cultura judaica, era essa. As mulheres juntavam e acumulavam, comprando óleo. Aquele óleo perfumado, cheiroso, era o óleo que elas usariam na data tão importante do casamento. Esse era o óleo que ela tinha, guardado, adquirido com muito custo. Era uma mulher pobre, não era uma mulher rica. Aquilo custou muito caro para ela. O valor ela era relacionado a um ano de trabalho, mas não é que é, olha, um ano de trabalho todo dedicado ao óleo, ou seja, muitos anos comprando aquele óleo e acumulando no vasinho de alabastro, gota por gota, gota por gota. Aquilo era muito grande para ela, aquilo era muito importante para ela, aquele óleo significava muito, e ela diz assim: eu vou quebrar esse vaso com esse óleo, vou derramar sobre ele, e então eu vou ter externado para Ele. O que eu vou dar para Jesus, que externa para Ele a minha gratidão pelo que Ele fez? Aí eu pergunto para você: esse pensamento está em você? Paulo diz, meu Deus, Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 12, ele diz assim: eu rogo a vocês, eu peço a vocês, que vocês ofereçam ao Senhor a sua vida como sacrifício vivo. Não tem nada que vocês possam dar para o Senhor, para Jesus, que diga assim, que seja o tamanho do que Ele merece. Então Paulo diz assim: ofereçam a vida de vocês. Eu peço a vocês, por tudo que é mais sagrado, eu rogo a vocês, por tudo
Eu intercedo a vocês, que vocês tenham a visão aberta e compreendam. Irmão, isso é muito importante. A oração de Paulo é essa: eu rogo, eu imploro que vocês tenham a noção do que Jesus fez por vocês. Eu imploro que vocês entendam que não dá para dizer que o que Jesus fez por nós é dar um carro, uma casa, uma vida, uma saúde. Não, Ele morreu na cruz por nós, e isso é o mais importante. Então Paulo diz assim: eu imploro que vocês tenham noção disso. Eu imploro que você tenha noção do quão grande foi o sacrifício dele na cruz por nós, por você. E olhando para essa tão grande bênção, olhando para o tamanho do que ele fez, então com o coração cheio de gratidão, Paulo diz, então com o coração cheio de gratidão, eu imploro que vocês deem a vida de vocês para ele. Porque na verdade, vocês só podem dizer que a vida é de vocês porque ele deu esse direito. A gente só pode dizer que é minha vida, quando a gente crê no Senhor. Porque se nós crermos no Senhor, a vida que Ele nos emprestou, a vida é sua? É sua vida ou não? É sua vida? Então no final dela, para onde que tu vai? O que tu vai fazer depois? O corpo é teu. O corpo é teu, tu faz com ele o que você quiser. A vida que tem dentro dele não. Porque essa vida um dia volta para o dono. Seu corpo fica com seus parentes, irmão. Eles fazem com você o que eles quiserem. Queima, enterra, joga no mar, bota num vaso, bota na sala. A cinza da fulana, do fulano, está ali. Eu faço com o corpo, é isso aí, o corpo é seu. Sobre seu corpo você tem o direito. Vida? Não, a sua vida que você carrega aí dentro. Aliás, a vida que você tem, que dá sentido ao seu corpo e aquilo que você é. Isso que você carrega aí dentro não pertence a você, pertence a Ele. E só tem um jeito de depois, no final da vida do seu corpo, você ainda continuar sendo você com Ele. Se você entregar sua vida para Ele, reconhecer que a sua vida é dele e devolver para Ele. Essa vida é tua. Essa vida que tu me emprestou, que vive dentro desse corpo, essa vida é tua. E não faz sentido nenhum eu usar isso que tu me deu para fazer o que eu quero fazer o que tu quer, porque essa vida é tua. Então diz para mim o que eu faço com ela, por favor, porque eu não sei fazer. E aí ele diz para você o que você faz com a vida que ele te emprestou. E no final, como recompensa de você reconhecer ele, então ele chama você e diz: vem comigo para continuar vivendo comigo agora. É a vida eterna. A diferença disso é a morte eterna. E a palavra diz que a morte eterna é um sem fim de sofrimento, e a vida eterna é uma vida eterna com Ele. Então o que você vai dar em gratidão a esse Jesus? O que você vai pensar hoje? Vamos falar sério? Eu já vou encerrar. Vamos falar sério, de verdade, falar sério. O que você vai pensar hoje? O que você vai dar para Ele em gratidão a tudo que Ele fez por você? Que presente você vai dar para Ele? O que nós vamos dar para Jesus? Ei, irmão, o que você vai dar para Ele? Um tempinho? Vou dar um tempinho para Jesus. Eu vou dar para Jesus que agora todo dia eu vou ler a Bíblia. Aí isso aí eu vou dar de presente para Ele. Eu vou dar de presente para Jesus que eu vou começar a cantar uns louvores. Eu vou dar isso aí de presente para Ele. Eu vou dar de presente para Ele que eu vou ajudar umas 4 pessoas por dia. Eu vou ajudar 4 pessoas por dia e é isso que eu vou dar de presente para Jesus. Não, irmão, minha vida é tua e agora daqui para frente a vida que eu vivo para a glória dEle. Faz de mim o que tu quiser. Quem passar por mim eu vou abençoar. Quem tiver que perdoar eu vou perdoar. Quando tu mandar eu vou obedecer. Está aqui, minha vida é tua. Faz de mim o que tu quiser. Esse é o presente que vale a pena em relação àquilo tudo que Jesus fez. Seguindo, 4º lugar, ela ensinou que nós não devemos ser travados pela crítica. E eu já vou encerrar.
A entrega dela revelou uma coisa, irmão. Revelou que ela entendeu. A entrega dela, Moisés, revelou que ela entendeu. Ela olhou assim: Jesus fez tanto bem por mim. O que eu tenho de mais precioso é esse vaso, então é isso que eu vou dar. Ela entendeu. Ela entendeu. E ela vai lá como? Ela entende. Irmão, escuta, aqui dentro tem duas pessoas: aqueles que entendem e aqueles que não entendem, ponto. Isso não é demérito nenhum, um dia você entende. Uns entendem e os outros não. A verdade é que aquele que entende faz. Então a mulher entendeu, e por ela ter entendido o tamanho do que Jesus fez por ela, ela pegou o que ela tinha de mais precioso e quebrou sobre Jesus. E aquele que não entende começa a criticar. Para que dar estudo para ele? Podia ter dado, vendido e comprado coisa para o pobre. É isso aí. Quem não entende começa a criticar, irmão. Quem não entende começa a criticar. Quem entende faz, quem não entende critica. E começou a se levantar, até os discípulos de Jesus começaram a se levantar, dentre eles os Judas, começaram a criticar a mulher. Mas ela ficou firme. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Decidiu por Jesus, irmão, cara de leão, vai para cima e manda todo mundo se arrepender no sangue de Jesus. Ei, irmão, você entendeu? A palavra chegou no seu coração? Você entendeu? Então não recua nem 1 centímetro para trás. Avança no sentido de dar para Jesus o presente que Ele merece. E quando você começar a entregar a sua vida para Ele, e as críticas começarem a chegar aos seus ouvidos, não deem a elas ouvidos. É só alguém que não entendeu. Por isso que Jesus, na cruz do Calvário, quando está entregando a sua vida, fala para eles: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Eu estou entregando minha vida, não sabe. Se eles soubessem, eles estavam aqui junto comigo. Mas como eles não entenderam, eu peço que o Senhor perdoe eles. Sabe as pessoas que vão se levantar para criticar você? Quando você entregar o presente que você tem que entregar para Ele. Porque Ele merece. Aquelas pessoas que criticarem você, elas só não entenderam. Um dia elas vão entender. Fique firme, não recue nem 1 centímetro para trás. Não volta para trás. Escuta o que eu vou falar para você. Não volta para trás. Você está entendendo? Não volta para trás. Muito pelo contrário. E eu vou fazer um desafio para você hoje. Observa. Ela podia pegar, Diogo, ela podia pegar e começar a derramar. Aí alguém ia dizer assim: para. O que foi? Isso é muito caro, o que está fazendo? Ela não deu chance para isso. Ela não deu oportunidade para isso. Ela chegou e quebrou. Sabe o que é isso? Não tome atitudes. Para com isso aí. Tem gente que está, meu Deus. Tem gente que pega assim, uma gotinha. Mas como? A minha vida, irmão, pelo amor de Deus, a minha vida é muito boa. A minha vida, mas decidir sobre a minha vida é uma maravilha. Mas só um pouquinho. Mas a minha vida, irmão, minha vida. Assim que você está, irmão. Tem muita gente aqui assim, irmão. Tem muita gente aqui assim. Um pouquinho. Aí enxuga um pouquinho, puxa de volta. Mas eu gostava tanto. Essa parte eu gostava, dá um pouquinho de volta para mim. Não, irmão. Tome uma atitude sem volta. É por isso que Jesus instituiu o batismo das águas como uma confissão pública de fé. É uma decisão sem volta.
não tem como voltar atrás. O meu convite para você hoje que entendeu essa palavra, que entendeu esse texto que eu acabei de pregar para você, o meu convite é que você pare com nhenhenhê, irmão. Para de se fazer com essa vida nem é tão boa assim, irmão. Essa tua vida, escuta, irmão, essa tua vida nem tão boa é. Na melhor das hipóteses, uma osteoporose, na melhor das hipóteses, uma coisa qualquer, na melhor das hipóteses, a cara cheia de ruga, na melhor das hipóteses, uma dor na coluna, para caminhar assim, e incomodar todo mundo, na melhor das hipóteses, essa vida que você tem vai acabar desse jeito, irmão. Está se fazendo com ela para quê, rapaz? Está se fazendo com ela para quê, irmão? Um pouquinho. Não, irmão, quebra tudo, joga tudo nele e diz: toma essa vida aqui então, pega ela para ti, porque afinal de contas foi tu que me deu, eu te devolvo ela como sinal de gratidão por ter pego ela um caco e transformado ela numa bênção. Agora eu devolvo ela para ti, glória a Deus. Jesus te quis quando ninguém queria. Jesus te quis como todo mundo te abandonou. Jesus te quis quando todo mundo deu as costas para você. Agora a vidinha está mais ou menos, tu fica se fazendo com ela. Agora tá bom, agora é sua. Quando você não valia um caco, Jesus foi lá e deu toda a vida dele para você, toda. Ele pegou você. Quantas pessoas aqui foram pegas na sarjeta, no descrédito? Quantas pessoas foram pegas aqui, enfiadas num canto, jogadas na sarjeta, numa esquina, bêbados às vezes, drogados às vezes, com vontade de se matar, sem desejo de viver, trancado num quarto, tomando um saco de remédio, não valendo nada, olhando no espelho e não enxergando coisa nenhuma. Jesus foi lá e pegou você e deu sentido na sua história, deu sentido na sua vida. Jesus encontrou você perdido, perdida. Quebra tudo e joga tudo para Ele. Foi isso que ela fez. Ela, sem saber então, serviu um propósito. E quando a gente faz isso, a gente começa a servir um propósito. E essa vida que a gente vive agora aqui, ó, a gente começa a perceber que ela começa a fazer assim, ó, assim, ó, assim. Agora a nossa vida começa a ser um instrumento de bênção para os outros. Agora a gente vive por um propósito. Jesus falou assim: ela nem sabe, tadinha, ela nem sabe, mas esse azeite que ela derramou está me preparando para morrer. Ela nem sabe. Tem coisas que a gente faz quando entrega a vida para Deus que a gente nem sabe por que está fazendo. Lá na frente a gente entende. Agora eu entendi. Tadinha, ela deu tudo que ela tinha. Ela disse: pega a minha vida, pega isso aqui é teu. Ela nem sabia que ela estava preparando o Salvador. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Ei, irmão. Ei, ela estava preparando o Salvador, colocando perfume nele, limpando ele, porque logo, logo ele ia para a cruz para nos salvar. Foi ela que preparou ele. Ah, mas pastor, é só um vaso de alabastro cheio de óleo. Todo mundo tem, toda mulher tem, todo mundo tem. Mas o que era dela, ela deu para ele. E por ter dado para ele, se transformou no que ela se transformou. Sua vida é sua e tudo bem. Quando você entrega para ele, irmão, você perde o controle do que ele é capaz de fazer. É verdade, irmão. Quando você pega essa sua vidinha aí e você dá para ele, você perde totalmente o controle do que essa vida sua é capaz de fazer. A dela banhou o corpo de Jesus para que ele morresse na cruz. E ela então, com isso, deixou um legado para todos nós. Jesus disse: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Quando a gente faz isso, a gente deixa um legado.
Sabe o que é legado, irmão? Resume assim, para a gente encerrar aqui, porque eu acho que Jesus já falou demais hoje para a gente. Eu pelo menos senti. Quando você se for, vão dizer o que de você? Quando você for embora, vão dizer o que de você? Você é uma pessoa legal? Você é uma pessoa gente boa? Vão dizer o que de você? Hã? Quando você for embora, vão dizer o que de você? Essa mulher deixou um legado em Jesus, e o legado dela em Jesus chegou 2000 anos aqui até nós. Quer deixar um legado para o seu filho? Quer deixar um legado para a sua filha? Quer deixar um legado para a sua família? Então deixa um legado de alguém que entregou a vida para Jesus, porque não há nada mais importante do que isso. Quer deixar uma casa, bens? Amém, isso é importante, mas isso passa, isso acaba. Está cheio de gente assim, que o pai luta para deixar uma casa para ele e para ela. Ela vai lá pegar a casa e vende. Eu odiava essa casa, mas como é que eu ia dizer para meu pai? Estava vivo, tadinho, mas agora que ele morreu eu posso vender, fazer dinheiro. Esse legado Agora você encontrou Jesus, deu sua vida para Ele, sua vida se tornou um instrumento de bênção. Seu filho recebe a bênção por você. Os filhos dos teus filhos e os filhos deles colhem o legado da bênção que você deixou. Então geração após geração depois de você colhe sem mesmo saber que está colhendo de você. Esse é o legado que essa mulher deixou, e esse é o legado que Jesus está convidando você a deixar também. Que você deixe para os seus filhos o legado de alguém que viveu com propósito. Que você deixe para os seus netos. Aqui ó, para encerrar. Vocês acham que o mundo dos netos de vocês que estão com 40 anos hoje, vocês acham que o mundo dos seus netos será um mundo melhor ou pior? Que escola frequentará os seus filhos? Que escola frequentará os seus netos? Que governo governará os seus filhos? Que família construirá os seus netos? Que esposa vão ter? Que maridos vão ter? Que casamentos vão ter? Deixa eu perguntar para você: os seus netos vão viver a vida inteira ou vão tirar a vida no meio dela? É uma incerteza? Sim ou não? É uma incerteza. Quer ter certeza do que vai acontecer? Entrega a sua vida para Jesus. O mundo pode ser o inferno na terra. Os seus filhos, por causa de você, os seus netos, por causa de você, serão abençoados. Quer saber mais? Quer saber mais? Se todos nós aqui do caminho, só do caminho, não vou falar das outras, se todos nós aqui do caminho entendermos isso, então se prepare para uma cidade abençoada, para uma escola abençoada, porque onde seus filhos forem, a vida vai com eles. Onde seus netos forem, a vida vai com eles. Ei, irmão, que maldição é essa? Que maldição é essa? Aí Jesus disse assim: não, pastor, ô seu pastor, é que Jesus disse que o mundo ficaria pior. Aí é o que Jesus fala, falou, vale daí. Aí o que Jesus falou vale, porque é confortável para nós, afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Então tá bom, é confortável para nós aí. Não, pastor, o mundo jaz no maligno, o mundo vai piorar, o mundo vai de mal a pior. Mas também tem uma palavra de Jesus que disse: e indo pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, e se tocarem alma mortífera, não lhes fará mal algum. Também tem essa palavra. Também tem essa palavra.
Então não está mal não, está mal para quem acredita. Para quem acredita vai ficar bom. E eu acredito que o mundo que espera os meus filhos é melhor do que o mundo de hoje. Eu acredito que a Alvorada, onde nós moramos, o Rio Grande do Sul, onde a gente mora, daqui a 10 anos, 20 anos, será melhor do que hoje, por causa da igreja. Que história é essa? Que história é essa, irmão? De que o mundo ficou pior. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou falar. Faz 8 anos, faz 8 anos que o caminho existe. 8 anos. Quem está aqui? Não precisa levantar a mão não. Quem está aqui? Que 8 anos atrás a vida era uma desgraça e agora a vida é uma bênção. O mundo melhorou ou piorou? O mundo vai piorar se a gente deixar. Porque se a gente não deixar, não piora. Se a gente não deixar, o mundo melhora. Porque quem estiver perto de mim, eu vou gerar vida. Quem estiver perto de mim, eu vou falar o que eu falei aqui. Quem estiver perto de mim vai descobrir que esse ser que aqui vive não é mais meu, é de Deus. Então onde eu vou, Deus vai comigo. E onde eu vou, a vida vai comigo. A prova está aqui. A prova está aqui. Pessoas que há 3, 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, os familiares nem sabiam onde andava, saía sem hora para voltar, a família era uma confusão, viviam na depressão, na droga, na angústia. Quantas pessoas há 5, 6 anos atrás era assim? E hoje a vida é uma bênção. Então, irmãos, essa coisa de que vai piorar é coisa de covarde. E nessa igreja não tem espaço para covarde, irmão. Tem espaço para homem e mulher corajoso, que bota a cara para bater e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para transformar o mundo onde eu vivo. Eu vou morrer fazendo isso. Eu vou morrer fazendo isso. Eu vou morrer vendo o que Deus é capaz de fazer através de alguém que diz assim: está aqui, Senhor, não é muita coisa, mas é tua, faz o que tu quiser. Olha para mim, irmão, olha aqui, eu falei isso para Deus uma vez, e de fato, de verdade, eu não tenho nada que interesse os outros, não tem nada, irmão, eu não tenho nada que importe, eu não tenho nada que interesse. Quem anda comigo sabe, eu sou um ser humano comum, mas um dia eu peguei o comum da minha vida, eu peguei o pouco que eu tenho, eu peguei o zero que eu sou e disse: Deus, está aqui, Senhor, faz alguma coisa se o Senhor quiser, a minha vida é tua. E de lá para cá o Senhor está fazendo o que está fazendo. Vai fazer com você também, vai ou não vai? Vamos ficar em pé, irmão. Vai fazer também. Vai fazer também. Vai fazer você. Você será instrumento da bênção de Deus. Eu quero orar especificamente por algumas pessoas. Feche teus olhos. Coloque a sua mente e seu coração no Senhor. Se a palavra fez sentido para você, se a palavra falou com você, se realmente a palavra falou com você, eu queria que você viesse aqui na frente e orar comigo. Eu quero orar com você hoje, porque eu sei que o Senhor falou com muita gente hoje aqui. Pode cantar. Não endureça o seu coração. Não resista. Pode cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render
que há em mim. Quero te ofertar. Quero te ofertar. Mais ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Escute. Há algo muito profundo do Senhor hoje compartilhado com todos nós. O ambiente que se instala agora aqui nesse momento na palavra de Deus e depois, o ambiente que se instala aqui não é um ambiente comum de coisas comuns. Não é um ambiente comum. O próprio Deus, pela sua palavra, está falando com todos nós. Eu vou lançar um desafio hoje aqui, porque não tem como não lançar esse desafio diante dessa palavra. Eu quero saber quem quer quebrar o seu vaso todinho. Escuta, quando eu falei do vaso sendo derramado o azeite aos pouquinhos, muita gente aqui sentiu dentro de si: sou eu. E não é pouca gente não, muita gente aqui. Quando eu falei aquilo, enquanto eu falava, o Espírito Santo me mostrava pessoas dizendo: eu sou assim, eu fico. Então eu quero convidar você que a palavra falou nesse momento, que quer hoje quebrar o seu vaso todinho, dar as costas para tudo e dizer: minha vida é tua. Seu coração está batendo mais forte aí, inclusive. Enquanto você lida com a sua vergonha, timidez, sua decisão, tem um embate dentro de você agora, tem um embate aí dentro. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é agora? Será que hoje é o dia? Será que é agora a hora? Tem gente lá na live, pensando isso. Será que é hoje? Será que é agora? Será que esse é o dia? Então, é com você mesmo. Se você decidir hoje quebrar o seu vaso e se lançar para o Senhor, corre aqui na frente agora. Se você está na live, diga assim: eu quero. Diga: eu quero. Eu quebro o meu vaso. Diga aí: eu quebro o meu vaso aos teus pés. Diz aí na live, escreve aí no chat aí: eu quebro o meu vaso. Se você está aqui, corre aqui na frente agora em nome de Jesus. A igreja, fecha os teus olhos. Você que é homem e mulher de Deus, feche os teus olhos, levante a sua mão, esteja em espírito de oração e ore: Senhor, toca naqueles que hoje vão quebrar o seu vaso na presença do Senhor. Pode vir, corre.
Feche teus olhos. Feche teus olhos. Isso. Faça como Maria agora. Fique em silêncio. Fala com Deus. Os irmãos, irmãs, obreiros, estejam em espírito de oração, estejam orando. O Senhor está agindo fortemente na vida de pessoas aqui. Mande embora a sua ansiedade agora, fique em paz. Isso. Aos pés de Jesus. 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 Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos pés dele. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, Eu quero. eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa. E não importa o preço Do perfume. do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos lançamos aos teus pés, Senhor, porque nossa vida é tua. Deus, a tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, e ela faz aquilo que lhe apraz. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra hoje cumpra o seu propósito entre nós, gerando vida, entrando, Senhor, onde nenhuma outra palavra pode entrar, transformando, Senhor, histórias, mudando rumos, mudando direções, gerando vida na nossa vida, para a glória do teu nome. Eu apresento, Senhor, ao Senhor a vida de todos aqueles que lançaram a sua vida aos teus pés. Toma conta de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor.